Olá pessoal, tudo bem? Como tem passado? Sou o professor Rodrigo Alves e vamos dar sequência ao estudo do raciocínio lógico através de sequências lógicas. Nas últimas aulas, o nosso foco foi trabalhar com situações-problemas, na qual nós associamos informações passadas dentro do texto. Em outra situação, falamos também sobre a relação e a sequência que existe entre palavras e letras. Hoje nós vamos focar na sequência lógica de relações numéricas. Porém, fique atento que, muitas vezes, a interpretação e a forma com as quais elas se apresentam são de formas diversas. Aqui é importante que você tenha o conceito e o domínio das 4 operações fundamentais e, claro, aprender a relacionar essas informações. Não são conceitos complexos, mas, da mesma forma que nos outros processos de sequência, você não tem uma teoria básica a qual você deve se basear. Simplesmente reconhecer e conhecer as 4 operações fundamentais. Tudo bem? Então, prestem atenção. Nós faremos agora um leque de 15 a 20 exercícios. Fiquem atentos, busquem associar e não assustem que os valores ou as relações são até simples. Mas a ideia é qual? Que você aprenda a reconhecer nesses processos simples como essas sequências são abordadas. E através delas, você possa desenvolver e aumentar o seu raciocínio. Tudo bem? Então vamos agora a alguns exercícios baseados na sequência lógica numérica. Tudo bem? Então a primeira. É claro que dentro dos concursos, a ideia é, ele vai colocar uma contextualização, ele colocará uma situação problema e vai passar para você uma sequência numérica como essa, por exemplo. E aí ele vai perguntar, qual é o próximo termo da sequência? Qual é a ideia central? Você deve, dentro da numeração disponível, você tem que encontrar qual é a relação que existe entre a formação dos números. Em algumas vezes, a relação será baseada em multiplicações, outras divisões, outras subtrações, somas, relações com números decimais, relações com números primos. Você, então, tem que ter um conhecimento de matemática básica bem aprimorado. Vamos a esse aqui, ó. Eu vou de 20 para 15. De 15 eu desço para 11, depois para 8 e assim para 6. Então, se eu for de 20 para 15, está subtraindo 5. De 15 para 11, está subtraindo 4. De 11 para 8, subtraiu 3. De 8 para 6, 6 subtraiu 2. Então, se observarmos com atenção, a relação é, está ocorrendo a subtração de uma forma decrescente dos valores dos nossos números naturais. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. Então, daqui para o próximo valor tem que ser menos 1. Então, 0,6 menos 1 vai ser 0,5. Então, a resposta que nós temos, 0,5. Então, está ocorrendo o quê? Uma subtração através da relação dos números decrescentes. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. Ele poderia perguntar também qual seria o próximo número aqui à esquerda. É só a gente observar. Se decrescendo os valores eu estou subtraindo, para aumentar os valores, eu tenho que somar. Então, aqui, se aqui é menos 6, eu teria que somar mais 6. Porque daí eu encontraria a relação e a sequência se manteria. Por exemplo, ficaria 26, 20, 15, 11, 8 e 6. Aí mantém a ordem de decaimento. Ó. Menos 6, menos 5, menos 4 e assim sucessivamente. Então, fique atento a como ocorre a relação e a produção dos valores. Se para cá decrescente, então subindo, crescente, eu tenho que somar os valores. As operações e as relações são sempre básicas. Ok? Vamos a mais um caso. Vai de 1 para 2,
de 2 para 4, 4 para 8 e de 8 para 16. Aí a gente pode observar, bom, vamos tentar encontrar um padrão através de soma. Afinal, os números estão aumentando. Então, eu poderia ir, somou 1, somou 2, somou 4 e aqui somou 8. Então, se eu pensar nessa relação, o que está acontecendo com os valores? Olha só, veja o que está rolando. De 1 para 2, aconteceu a multiplicação por 2. Daqui para cá, outra multiplicação por 2, mais uma multiplicação por 2. Então, se eu quisesse, daqui para cá também tem que ter uma multiplicação por 2. 8 vezes 2, isso dá 16. Então, 16 mais 16 seria igual a 32. Aí a gente pensa, nossa, será que eu deveria pensar que primeiro está somando para depois ver que estava multiplicando os valores? Não, bastava a gente observar a relação direta. 1, 0,2, 0,4, 0,8, 16. Os números de um para o outro estão dobrando. Multiplica 2, multiplica 2. Aqui vai multiplicar por 2 de novo. E aqui vai de novo multiplicar por 2. Então, a sequência representa a multiplicação do número anterior por 2. Então, 16 multiplicado por 2 será igual ao meu 32. Aí você pensa, qual das duas ou qual dos dois segmentos eu devo seguir? Ou qual dos dois eu posso seguir? Qualquer um deles. A relação é a menor que você pode seguir. Então, procure utilizar sempre a mais óbvia, a mais simples. Ah, eu não consegui enxergar a multiplicação direto. Primeiro eu tive que observar essa relação para depois ver a multiplicação. Isso não importa. O que é importante é que você aprenda a observar essas relações e como elas são formadas. Tudo bem? Vamos a mais um. De 3 para 4, para 6, 9 e 13. Se observarmos com atenção, somou 1, somou 2, somou 3, somou 4. Então, qual é a relação? Está somando através dos números naturais. Agora, de 4 vai somar 5 e vamos chegar à resposta, que é 18. Então, a resposta que nós temos é 18. Qual que foi a ideia aqui? Sempre somar numa ordem crescente dos nossos números naturais. Se eu fosse mais 1, eu teria que somar mais 6 e chegaríamos ao 24. Então, a ideia é sempre observar a relação, observar a proporção e dar continuidade às numerações apresentadas. Ok? Veja mais um. Vai de 3 para menos 6. De menos 6 vai para 12. De 12 para menos 24. E aqui vai para 48 e depois para a numeração que nós observarmos. Bom, vamos pensar. Está alternando positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Então, eu tenho que pensar. Se eu somo aqui menos 9, por exemplo, 0,3 menos 9 dá menos 6. Agora, para dar 12, se eu tenho menos 6, por exemplo, eu poderia multiplicar por menos 2. Menos 6 menos 2 daria 12. Agora, de 12, depois eu tenho que ir para 24. Como que eu poderia? Bom, aqui eu posso multiplicar por menos 2 de novo. Mas aí, se você observar com atenção, o primeiro termo não fugiu de proporcionalidade. Então, o primeiro não pode ser um menos 9. Porque a gente está observando uma proporção com menos 2. Então, daqui para cá, multiplicado por menos 2, deu certo. Agora, vamos ver se daqui para cá também aparece essa relação. Então, se eu multiplicar 0,3 por menos 2, 0,3 vezes 2 dá 6. Mais, com menos, regra de sinais, menos. Então, menos 6. Aqui eu vou multiplicar por menos 2 de novo. 6 vezes 2, 12. Menos com menos fica mais. 12 vezes menos 2. 12 vezes 2, 24. Mais com menos, menos.
multiplica por menos 2, menos 24, 24 por 2, 48, menos com menos mais. Então, aqui eu tenho que também multiplicar por menos 2. 48 vezes 2, 96, mais com menos, fica menos. Então, é menos 96. Então, a relação existente para esses números será menos 96. Fique atento a isso, pessoal. Então, a proporção, a relação aqui era qual? Multiplicar por menos 2. Vou tirar o pontinho. Podem observar, as relações elas não são tão distintas assim. Elas devem sempre seguir a mesma lógica, ok? Vamos a esse. 2, 5, 11, 23, 47. Esse parece um pouquinho mais complexo. Se eu pensar na soma, eu tenho aqui mais 3, aqui eu tenho mais 6, do 11 para o 23 eu tenho mais 12. Aí eu penso, do 23 para o 47 eu tenho 24, mais 24. Estão observando a relação? Olha só. Daqui para cá, o que aconteceu? Multiplicou por 2. Daqui para cá, multiplicou por 2. Para cá, multiplicou por 2. Então, observe que na relação dos números que nós estamos somando para encontrar o próximo, eu tenho uma outra relação. Então, eu tenho duas proporções. Primeiro, eu tenho que pegar o número anterior, multiplicar por 2, para saber qual o valor que deve ser somado. Uma proporção um pouquinho mais complexa, né? Então, veja só. Eu pego o primeiro valor da diferença entre os dois primeiros. 2 com 5, 3. Aí eu pego esse 3 e vou multiplicar por 2. Então, 3 vezes 2, 6. Aí, esse termo 6, nós pegamos esse número, vou aumentar um pouco aqui, pegamos esse número 6 e somamos com 5. 5 com 6, 11. Aí, o que eu faço depois? Pego o 6 e multiplico por 2. 12. Aí, eu pego 6 e 12 e multiplico entre si. 11 com 12, 23. 5 com 6, 11. 11 com 12, 23. Agora eu pego o 12 e multiplico por 2. Chego no 24. 23 mais 24, 47. Agora eu vou fazer o quê? Vou pegar o 24, multiplicar por 2 e chegar a 48. Agora eu vou fazer o quê? Vou pegar o 47 mais 48, somando os dois, chegamos em 96. Então, qual foi a relação? Para descobrir qual o número que deveria ser somado, eu tenho que pegar o anterior e multiplicar por 2. Eu pego o número de soma anterior, multiplico por 2 e chego no valor que deve ser somado subsequente. Ok? Então, preste atenção. Aqui foi necessário conhecer uma ordem e uma segunda referência. Ah, porque aqui os números não estão dobrando. Aí a pessoa pensa, mas será que eles não são todos números primos? Olha só, 2, 5, 11, 23, 47. Pô, a pessoa pensa, é tudo número primo. Aí ele vai tentar olhar nas respostas, nenhum dos números é primo. E aí? Então você tem que encontrar a relação que existe entre essas grandezas. Tudo bem? Vamos para mais um exercício. Veja só. Menos 2 vai para menos 4, para menos 10, menos 28 e menos 82. Então, daqui para cá, foi somado 2. Daqui para cá, somou 6. Daqui para cá, somou 18. E daqui para cá, somou quanto? Nossa Senhora, vou até fazer o conta do lado aqui, ó. 82 menos 28. Vou cortar aqui, vai emprestar, dá 4, 54. Meu Deus. Aí a gente pensa, nossa, onde é que está a relação aqui? Aonde está a proporção? 2, 6, 18, 54. Onde está a proporção?
de novo, nós precisamos observar que existe uma relação entre os números a serem somados. Daqui para cá, o que aconteceu? Multiplicou por 3. Daqui para cá, vai multiplicar por 3. Daqui para cá, multiplicou por 3. Então, para saber qual é o próximo número, deixa eu tirar a minha continha aqui do lado. Daqui para cá, primeiro eu tenho que pegar o 54 e multiplicar por 3. 54 vezes 3 vai dar 12, vai 1, 162. Aí eu vou pegar 162 e somar com o valor do 82. Só que observe o seguinte, todos os números são negativos. Então, se eu somasse esses valores, o valor seria sempre menor. Ou melhor, sempre seria maior. Então, o que eu faço? Eu estou multiplicando aqui, ó, esses números devem ser todos negativos. Regra de subtração. Quando todos os números são negativos, nós devemos somar e manter o sinal que eles possuem. Dessa forma, 82 com 162 vai dar 200, vai dar um 4 ali, 244 negativo. 244 negativo, menos 244. Então, preste atenção, dentro de uma relação de soma, foi necessário conhecer uma relação de multiplicação pelo terço dos valores, ok? E todos os termos são negativos. Ah, mas a gente pensa, mas é negativo com negativo, não deveria subtrair? Não. Quando você tem dois números com o mesmo sinal, você deve manter o sinal e somar os seus valores. É a mesma coisa que pensar, eu devo 2 para 1. Se eu devo 2 para 1 e devo 2 para uma outra pessoa, então no final eu não estou devendo 0, estou devendo 4. Ok? Então você tem que agregar os valores quando os sinais forem iguais. Tudo bem? Vamos a mais um exercício. De 2 para 5, 5 para 10, 10 para 17 e aqui 26. Bom, somou 3, somou 5, somou 7 e daqui para cá somou 9. Então pode observar, na relação dos números que estão sendo somados, daqui para cá somou 2, somou 2, somou 2. Então aqui também deve ser somado 2. 9 mais 2, 11. E aí depois eu pego do 26, eu somo com 11. 26 com 11 dá 37. 37. Então, de novo, uma relação, uma proporção, e depois uma segunda proporção a ser considerada. Ah, mas isso aqui estava óbvio, eu não precisaria pensar nessa. Beleza, se você enxerga direto o que está acontecendo, você não precisa pensar numa outra relação para ajudá-lo nesse processo. Tudo bem? Basta você ficar atentos a que aqui existe uma relação de proporcionalidade. Pegou essa relação, o restante, ou seja, a outra relação, não seria importante. Vamos aqui a mais um exercício. Vai de 50 para 40, 31, 23, 16. Então aqui foi menos 10, menos 9, menos 8, menos 6. Menos 7. Então, está ocorrendo uma subtração através dos números decimais. Menos 10, menos 9, menos 8, menos 7. E daqui para cá vai ser menos 6. Que vamos chegar a 10. Vocês devem estar pensando, nossa, esses exercícios são muito fáceis, são muito simples. Eu sei, a ideia é justamente essa. Que você aprenda através de exercícios simples como enxergar os processos de raciocínio lógico. Não adianta chegar aqui e colocar exercícios complexos, sendo que você não possui a base. Então, melhore, aprimore esses conceitos. Mais um. Veja só. Agora ele passou daqui para cá um valor, mais um. Não sei qual que é esse termo, e também não posso dizer que simplesmente somou 1. E desse termo chegou
para o 5. Aí do 5 para o 8, para o 13, 21 e 34. Então, nesse caso, se eu não consigo enxergar a relação entre os primeiros valores, todos os outros termos são feitos sempre na mesma relação lógica. Então, se eu não consigo utilizando os primeiros valores, utilizando os últimos, eu tenho que chegar no mesmo princípio. Então, vamos só. Do 34 para o 21, eu tive que somar 13. Então, aqui foi uma soma de 13, por exemplo. Do 21 para o 13, eu tive uma soma de 8. Do 8 para o 13, foi uma soma de 5. Aí, aqui, ó, do 8 para o 5, eu tive uma soma de 3. Então, ó, 3, 5, 8, 13. Mas aqui está subindo 2, subiu 3. Aí daqui subiu 5. Daqui para cá, que número será que vai estar aqui? Sendo que tem que seguir o mesmo processo, a mesma relação. Veja, se eu somar 0 e tenho 2, não vai satisfazer minha relação de uma forma direta, né? Então, se eu pegar aqui e simplesmente somasse 1, por exemplo, somo 1. Aqui seria 3. E daqui para cá? 1, 1. Aí aqui eu vou, por exemplo, vou somar 2. 1 mais 1, beleza. 2. Aí depois 3, 5, 8, 13. Aí daqui para cá somou 1, somou 2, somou 3, somou 4. Opa! Achei uma relação. Olha só. Esses dois termos, os dois primeiros, são a soma de 1 decimal. Somei 0, por exemplo. Viu? Daqui para cá, mais 0. Daqui para cá, mais 1. Daqui para cá, olha só. Daqui para cá, mais 1. Daqui para cá, mais 1. Aí daqui para cá, mais 2, mais 3 e mais 4. Aí depois seria mais 5. Assim vai. Opa, a gente pensa, bom, mas aqui eu tenho uma repetição de 1 e depois a projeção. É plausível, é possível. Agora, isso eu fiz pensando se eu somasse 1. Aí eu teria a resposta no 3. Se eu somasse 0, daqui para cá, ó, 0. Aí depois 0, 0, aí 1, aí 2, 3, 4 e 5. Então, qual seria a representação que eu tenho que observar? Acompanha comigo aqui no quadro, pessoal, rapidinho. Ó. Se você olhar com atenção para esse exercício, você observa que a partir do terceiro número, cada número é igual à soma dos anteriores. Olha só, a partir desse número, essa ideia ela não é válida, porque é uma proporção meio maluca. Por que eu falo que é meio maluca? Porque existe uma incoerência. Se você utilizasse qualquer outro valor da relação, você poderia chegar numa proporção similar. Agora, olha só. 1 mais 1, se eu somar esses dois, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 13 mais 8, 21. Então, eu poderia vir daqui para cá, ó. Esse cara. 21, 60, 55. Então, observe que a relação aqui não está numa ordem direta dos números, simplesmente, mas está na soma dos dois números anteriores. Se eu somar esses dois números, eu sempre terei o número da frente. Então, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 5 mais 8, 13. 13 mais 8, 21. E assim sucessivamente. Repito. Por que então eu não poderia utilizar... Aqui você colocou 3, mas foi um pensamento? Não. Eu já tinha uma proporção. Só que eu observei que se eu utilizasse qualquer outro número aqui, eu poderia ter a mesma relação. Eu poderia criar uma ideia que não seria válida para as outras grandezas. Ok? Então fique atento a
como são dispostas essas relações matemáticas. Ok? Mais um. De novo, eu tenho um termo intermediário agora para descobrir. Então, vai de 0 para o 2, para o 6, não sei o que acontece aqui. Para o 30, para o 62 e o 126. A gente pode pensar, bom, daqui para cá somou 2. Daqui para cá somou 3. Daqui para cá eu não sei. Ó, daqui para cá foi 32, se eu pensasse em soma. E daqui para cá seria simplesmente 162, 20, 64. Opa, olha só. Daqui para cá. Daqui para cá. O que aconteceu do 32 para o 64? Eu tenho uma multiplicação. Do 32 para o 64, eu tenho uma multiplicação por 2. Mas aí a gente volta aqui. Mas do 2 para o 3, aqui eu não consigo ter uma multiplicação entre esses valores, não é? Eu não tenho uma multiplicação direta entre esses termos. Agora, eu tenho que pensar assim. Daqui para cá e daqui para cá, eu tenho que ter um valor dentro dessas possibilidades que satisfaça uma condição. Ou a multiplicação por 2 entre os dois termos distintos, ou simplesmente essa soma de mais 1. Um dos dois tem que estar satisfeitos aqui no processo. Eu tenho que ver, então, qual relação vai servir para nós. Agora você pensa assim, qual o número que eu posso pôr aqui que vai dar essa condição? Acompanha comigo, então. Se eu colocar o 12, por exemplo, ó, aí daqui para cá foi mais 6, que seria uma multiplicação por 12. Seria o mais 6, que seria uma multiplicação por 12. Agora, veja só. Se eu multiplicar simplesmente isso aqui por 2, se eu chegar nessa multiplicação, eu não vou atingir um número direto. Mais 2, 6. Aí multiplica, tem que dar 12 aqui. 12 com 12 não dá 30. Então, o número primeiro não pode ser 12 e também não posso utilizar a relação de soma. Aí essa relação somando as grandezas não nos ajuda muito. Então a gente para e pensa agora da seguinte forma. E se eu criar uma relação matemática entre esses valores? Entre essas grandezas? Então daqui para cá mantém a igualdade. Daqui não está sendo uma multiplicação por 2? Está sendo uma multiplicação por 2. Mas olha esse número aqui, ó, 30. 30 é o número padrão que eu tenho. Só que daí vai ter que acontecer alguma operação matemática aqui, que ele vai ter que dar 62. Eu poderia simplesmente pegar o 32, que é a diferença, mas isso não ajuda muito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 30, que é o número que eu tenho, vou multiplicar ele por 2. Vou pegar o 30, vou multiplicar por 2 e vou somar 2. Opa, 30 vezes 2, mais 2 dá 62. Então, eu estou pegando o número anterior para ver se eu chego na resposta. Vamos fazer o mesmo com o 126. Se eu pegar 62 vezes 2, somar 2, 124 mais 2, 126. Opa, bateu. Mas nós vimos no começo que aqui já tinha uma relação legal. Então, o problema não estava aqui. O problema está aqui no começo. Então, vamos ver se essa nova lógica que nós desenvolvemos, ela serve para esses primeiros valores. Então, eu vou colocar aqui no cantinho, abrir um espaço. Vamos pensar. Do 0 para o 2, nós não vamos utilizar, é claro, essa relação aqui de novo. Então, do 0 para o 2, se eu pegar 0, multiplicar por 2 e somar 2, a resposta dá 2. Agora eu tenho que pegar esse termo 2, então vamos pegar aqui, ó, 2, multiplicar por 2 e somar por 2. Esse número tem que dar 6.
Então, 2 com 2, 4 mais 2. Opa, 6. Bateu. Então, eu tenho que pegar o 6, multiplicar por 2 e somar 2. 6 vezes 2, 12 mais 2. Então, a resposta é 14. Aí eu penso, mas será que vai bater? 14 vezes 2, 28, mais 2, 30. Então, qual é a lógica aqui? Multiplicar o número anterior por 2 e somar 2. Então, a resposta é 14. Como vocês podem ver, pessoal, esse tipo de exercício demanda o quê? Demanda uma lógica um pouco mais apurada. Nós precisamos de uma equação. Nós precisamos de uma relação matemática, uma equação matemática, para conseguir chegar na resposta. Alguns exercícios são trabalhados dessa forma. Então, como eu disse, são exercícios básicos, mas que devem ser utilizados para aprimorar o conhecimento através da relação que existe nas sequências numéricas. Tudo bem? Na próxima aula, faremos mais exercícios, porém agora utilizando questões de concursos em que a sequência numérica é apropriada e utilizada com uma frequência maior. Tudo bem? Bons estudos para vocês, um forte abraço, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.